a informação que o Anelli acabou de trazer é de que o presidente está 100%, para justamente pensar o porquê que a popularidade dele está em queda em relação aos eleitores brasileiros. Por isso, a gente conversa agora com o cientista político Cristiano Noronha, que vai trazer mais detalhes para a gente, porque a gente teve vários aspectos, né, Cristiano, em relação ao PIX, também em relação à meta, enfim, outras questões do déficit zero que acabaram prejudicando o contexto da popularidade do presidente. Mas você que é o analista aqui, o especialista, então quero deixar com você para fazer essa análise toda sobre o que levou o presidente a ter uma desaprovação pela primeira vez, né, desde quando a pesquisa Quest começou a ser realizada lá em 2023, em fevereiro de 2023. Boa noite. Boa noite, David, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, David, é um somatório de fatores. É muito difícil você classificar essa queda de popularidade apenas a um episódio, né? Mas o fato é que a gente vê já o governo Lula há algum tempo sem uma marca, a gente vê o governo reeditando programas anteriores, e isso não está, obviamente, agregando voto, especialmente daqueles eleitores tradicionais que já votavam no presidente Lula, né? Além disso, o governo coleciona algumas polêmicas criadas pelo próprio governo, vale dizer, né? Questão envolvendo o conflito de Israel, também lá no Oriente Médio. Existe as colocações do presidente em relação aos palestinos, depois a questão da Venezuela, e no final do ano a gente viu o governo também se debatendo internamente de um programa de governo onde de um pacote de ajuste fiscal que acabou sendo muito pífio e contribuindo muito para o aumento na falta de credibilidade da política fiscal do governo. Isso teve uma repercussão muito forte, por exemplo, sobre o dólar. E a economia brasileira é muito indexada, isso acabou pressionando muitos preços, inclusive de alimentos, né? E aí, por isso, a gente viu nos últimos dias essa questão aí dos alimentos. Muito provavelmente, David, a gente já vê aí, sinalizando por vários economistas, um final de ano difícil, podendo o Brasil ter inclusive uma recessão técnica, quando você tem três trimestres de queda do PIB, né? Ora, se a economia está crescendo nesse momento, se o desemprego está embaixo e a popularidade do presidente cai, você imagina num quadro de recessão. Então, isso aponta o futuro ali até o final do ano, por exemplo, que o presidente Lula vai ter mais dificuldade, potencialmente pode ter mais queda de popularidade. Agora a gente está vendo também o governo discutindo a questão dos preços dos combustíveis, talvez venha aumento aí do preço de combustível, pressiona também mais ainda a inflação, o juro subindo. Então, a gente não tem muita notícia boa. O que o governo se ancora muito é nessa isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que pode não ser suficiente se as medidas compensatórias também não forem adequadas. Sem dúvida. Vou trazer para a nossa conversa os nossos analistas, Dora Kramer e Nelson Kobayashi, começando pelo Kobayashi. Olá, Cristiano, boa noite, é um prazer falar contigo. Eu quero sua análise do ponto de vista desta primeira mudança a partir do diagnóstico feito pelo governo em relação à comunicação. E a gente já viu nesse post do presidente Lula na horta, mexendo na terra, uma mudança na linguagem da comunicação. Você acha que isso tem potencial para melhorar a popularidade do presidente? Como você enxerga este novo método, este novo estilo de comunicação do presidente? Bom, Kobayashi, boa noite, prazer estar aqui com você. Bem, Kobayashi, a gente viu que o governo trocou, vamos dizer assim, o responsável pela comunicação, mas na semana seguinte a gente já teve a confusão dos alimentos quando o governo usou uma palavra inapropriada para a questão da intervenção, né, de preços dos alimentos. Então, isso é um processo, não é uma mudança que vai acontecer da noite para o dia, né?
Mas também, Kobayashi, não é só propaganda, as pessoas têm que sentir essa melhora da economia no dia a dia, e as pessoas não estão sentindo isso nesse momento. E como eu falei, a perspectiva que a gente tem até o final do ano é bastante desafiadora, com risco de quadro de recessão. Quer dizer, você imagina se vai ficar falando, dourando a pílula, fazendo propaganda bonitinha, enquanto na verdade as pessoas estão perdendo emprego, ninguém vai engolir essa conversa. Então, a propaganda do governo, ela tem que casar com a percepção do eleitor sobre a realidade da vida dele. Então, se eles forem ao supermercado e os preços estiverem subindo, continuarem subindo, vai ter propaganda que dê jeito. E vale dizer, em 2014, a ex-presidente Dilma, ela tinha um índice de avaliação ótimo bom de 42%, e ela teve uma reeleição muito difícil com Aécio Neves. O presidente Lula está agora com 11 pontos percentuais a menos, com desafios pela frente. Então, o quadro é realmente muito desafiador, muito complexo para ele. Dora? Boa noite, Cristiano. Olha só, o cenário adverso você já traçou, né? O passado e o futuro. Não tem muito jeito, e pela sua análise na resposta para o Kobayashi sobre a comunicação, não tem muito perigo de dar certo. Desse cenário todo adverso, queria que porque você, claro que você acompanha a política, sabe que no manual da política é raro, se não inédito, que um presidente com 2 anos de mandato pela frente abra oficialmente a temporada da reeleição ou da sucessão. O presidente Lula fez isso na primeira reunião ministerial, fez isso de público e fez isso na parte interna. Qual é a sua análise? Você consegue vislumbrar por que ele faz isso? Qual é a intenção de quebrar essa regra tão básica do manual da política? Bom, Dora, primeiro ele atribuiu também que a oposição já começou, né, a reeleição. Ele coloca, olha, a oposição já colocou a eleição na rua e a gente tem que se movimentar. Então, isso ele tem que fazer, ele acaba fazendo esse movimento, o movimento nessa direção, para tentar passar para os ministros uma reação do governo e tentar evitar que os aliados hoje que estão no governo, claramente por uma conveniência, acabem, de certa forma, ou aderindo a um projeto de oposição, ou pelo menos ficando na neutralidade. Então, Lula tenta, por isso ele aposta muito na reforma ministerial, né, para tentar solidificar, para poder melhorar essa relação com o Congresso Nacional. Mas é uma tarefa muito difícil. E o governo parece, Dora, meio atordoado, não sabe para onde ir. Ora, vamos mudar a comunicação, vamos agir, vamos pensar na eleição. Então parece que o governo está absolutamente atordoado, ele não sabe que direção tomar. E um governo sem marca, ele fica procurando, vamos então divulgar o que a gente está fazendo. Tem tanta dificuldade em identificar, ou não é tão simples identificar, que foi dada a missão ao Sidônio de percorrer o ministério para levantar o que há de bom aí para a gente anunciar. Então, fora a questão mais, vamos dizer assim, óbvia, que a economia cresceu, o desemprego está baixo, e mesmo assim alguns economistas veem essa questão do desemprego aí com ressalva, né, porque as pessoas não estão procurando emprego, na verdade. Então, o governo fica atirando para todos os lados. E aí vai conforme ele não coloca a música, né? Ele dança conforme colocam uma música para ele. Sem dúvida, né? O discurso vai se variando também. Eu me recordei de uma propaganda que saiu na rede social do presidente Lula, trazendo ali lembranças sobre o ProUni, de pessoas agradecendo que conseguiram estudar por meio dele. Mas foi uma medida lá de trás, né? Agora a efetividade precisa ser em relação adiante. O que acontece daqui para frente? Bom, nós conversamos com o cientista político Cristiano Noronha, que eu agradeço demais a presença aqui no Jornal Jovem Pan. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês.